Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar dinamizado pela Escola de Negócios. O meu nome é Karina e eu faço parte da equipa da Escola de Negócios. Como quem nos acompanha nestas andanças dos webinars, temos mais um webinar a decorrer na tarde de hoje com o tema Comunicação Assertiva nas Vendas. O webinar de hoje vai ser dinamizado por António Menezes. O António conta com 30 anos de experiência na área seguradora, tendo desenvolvido diversas funções e projetos de parceria, consultoria e mentoria. É também o António que vai estar connosco a dinamizar o curso intensivo Novas Tendências na Venda de Seguros, que vamos iniciar no dia 20 de novembro. 20 de novembro, não, peço desculpa, 20 de outubro, neste exato mês, com uma duração de 15 horas. Nesse sentido, convido-vos a visitar o nosso site, as nossas redes sociais, caso tenham interesse nessa área, ou então entrar em contato connosco, estejam à vontade. Como habitualmente fazemos, o webinar tem uma duração de cerca de 30 a 40 minutos, onde o António irá realizar a sua apresentação. Depois teremos uns minutos onde vos convido a colocar as vossas questões e dúvidas para que possamos aqui pedir ao António que nos responda da melhor forma possível. Eu vou pedir que coloquem, por favor, as vossas questões na opção onde diz Q&A, aqui no vosso Zoom. O webinar está a ser gravado, irá ser disponibilizado durante o dia de amanhã a todos os participantes. E também aproveito para partilhar convosco que brevemente no nosso website iremos ter um e-book dinamizado e criado pelo António Menezes, onde ele aborda estas questões de uma forma mais resumida, mais interessante, muito mais dinâmica, e brevemente irá estar no nosso site totalmente de forma gratuita, que vou pedir que dê uma vista de olhos e, se tiverem interesse, basta fazer o download colocando os vossos dados. É totalmente gratuito e brevemente irá estar no nosso site, que desde já convido-vos a ir dar uma vista de olhos. Em meu nome e em nome da Escola de Negócios, agradecer desde já a participação de todos os elementos e agradecer mais uma vez a participação do António e a sua disponibilidade. Encontramos-nos daqui a pouco, António. Olá, boa tarde. Não sei se o António já está desse lado. Nós pretendemos. De qualquer forma, cá estou. A minha apresentação já foi feita pela Karina. Eu vou acrescentar que me chamo efetivamente António Jorge Menezes, sou jurista de formação, estou na área dos seguros há 30 anos, percorrendo diversas funções, tendo terminado na última empresa como auditor interno, comecei como comercial e há 25 anos que dou formação. Agora, com a pandemia, muito mais formação por esta via, como é lógico. Infelizmente tem que ser assim, embora aquilo que eu gosto mesmo é de comunicar presencialmente. Só para nos podermos aqui, de alguma forma, situar, eu queria aqui lembrar o que é um webinar. Um webinar não é, de forma alguma, o conceito de formação. O mais aproximado possível será aproximar-se de alguns tópicos que sejam dados ou num curso no futuro ou em algum curso que já tenha sido efetuado e façamos aqui uma espécie de resumo para relembrar os tópicos mais importantes. Vocês terão sempre a oportunidade de, no final, a Karina já vos falou nisso também, com certeza, colocarem questões que ela depois, no final da minha explanação, me irá passar e aquelas que me for possível esclarecer, eu esclareço logo. O que não me for possível, também me comprometo convosco a vos enviar para um mail ou alguma coisa que me forneça, não estejam perfeitamente à vontade. Falando em comunicação e falando em vendas com foco essencialmente na assertividade, não há dúvida absolutamente nenhuma que está acima de tudo relacionada com a nossa personalidade. Nós normalmente temos vários campos misturados da nossa personalidade e vamos utilizando mais este ou aquele consoante a situação em que nos encontramos. Daí se falar muitas vezes na gestão situacional. Mas eu quis aqui trazer só um pequeno mapa, só para lembrar algumas características do nosso comportamento a nível de comunicação. E, efetivamente, ele pode ser
agressivo, pode ser passivo, ou, efetivamente, para aqueles que já estão mais evoluídos na arte de comunicar, pode ser, efetivamente, assertivo. E, no fundo, é tudo isso que nós queremos. Podemos caracterizar que, se calhar, o comportamento passivo é o daquelas pessoas que tentam agradar a todos e a mais alguns, tentam não ser agressivos com ninguém, tentam não contrariar absolutamente nada, portanto, estão numa posição à espera de agradar. O agressivo é, se calhar, aquela fase que ninguém quer. O agressivo normalmente tenta dominar, não quer dizer que pontualmente não tínhamos que fazer em algumas situações, mas infelizmente às vezes fica-se muito perto quase de humilhar a pessoa com que estamos a falar, com a forma como tratamos, com o próprio tom de voz, com as questões que colocamos, etc, etc. O assertivo, pelo contrário, é um comunicador nato. O assertivo expressa desejos, expressa ideias, é um influenciador, expressa sentimentos sem ter problema nenhum em os partilhar. É direto, utiliza uma linguagem simples, apropriada ao seu interlocutor, e aquilo que ele pretende é estabelecer uma plataforma. E, no fundo, é isto que efetivamente todos nós pretendemos. Se nós formos também a qualquer dicionário de português e procurarmos o que é que quer dizer assertividade, nós vamos ver que tem muito a ver com a forma e a segurança que nós temos ao agir na comunicação. É efetivamente aquela pessoa que se comporta de uma maneira que demonstra decisão nas palavras que está a utilizar. Ou seja, é muito mais do que um simples orador. Não é, para ser assertivo, não quer dizer que eu tenha que ser muito eloquente. Eu tenho é que ser um bom ouvinte. E um bom ouvinte mistura-se também muito com o conceito do bom comunicador. Nós sabemos que temos que, de alguma forma, contar com aqueles profissionais no nosso dia-a-dia que desenvolvem esta capacidade de assertividade na comunicação. E se tivermos líderes que façam isso, ou se nós, enquanto vendedores, o fizermos isso, nos conseguimos expressar de forma honesta, clara, concisa, simples e transparente, sem ferir direitos de ninguém, sem ferir as divergências que os outros podem ter de opinião, as individualidades que cada um de nós tem, nós vamos utilizar aquilo que se chama a inteligência social. Muito há escrito sobre a inteligência emocional, mas não podemos falar de inteligência emocional sem também referirmos a inteligência social. Já há diversos livros em português sobre este tema e eu penso que se alguém quiser pode depois perguntar, que eu também forneço algumas indicações de alguns livros sobre o tema, mas penso que é uma capacidade extrema nós conseguirmos nos relacionar bem com os outros. E relacionar-nos bem com os outros parte muito por nós conseguirmos conquistar a sua confiança, conseguirmos que o outro sinta que nós estamos a colaborar com ele, que nós não estamos a tentar ser, digamos, o antigo vendilhão que no fundo só queria chegar ao fecho da venda, sem explicar muito bem o serviço ou o produto, mas sim que estamos a tentar fazer perguntas ao princípio abertas e depois vamos afunilando e vamos fechando para conseguirmos perceber aquilo que o nosso interlocutor efetivamente necessita e lhe apresentarmos, sem dúvida nenhuma, efetivamente a melhor solução para o problema que ele nos apresenta. Às vezes até acontece que dentro da conversa que estamos a ter, vamos levantar uma necessidade que o próprio interlocutor nem tinha pensado que a tinha. Ele veio ter connosco, por exemplo, para saber um determinado serviço ou um determinado produto, saber condições, saber como é que o produto funciona, franquias, por exemplo, no caso dos seguros, etc, etc. E na conversa que nós vamos ter com ele, nós vamos detectar que há outro tipo de necessidades. Assim como vamos, por exemplo, detectar as próprias capacidades financeiras que o cliente tem para pagar, no fundo, o serviço ou o produto que nós estamos a apresentar. Não vale a pena, de maneira nenhuma, nós estamos a falar de coisas que depois sentimos que o cliente não tem poder, por exemplo, económico, ou está a passar uma situação difícil, está preocupado com a saúde.
mas neste momento, por causa da pandemia, por exemplo, está desempregado ou está a receber subsídio de desemprego, nós não lhe vamos apresentar um produto top. Vamos apresentar-lhe um produto que cumpra as suas expectativas base e que também vá de encontro, com certeza, à sua capacidade económica e à sua disponibilidade financeira. Portanto, no fundo, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a tentar entender, estamos a tentar ser empáticos. Isto é a verdadeira empatia. Nós conseguimos pôr-nos no lugar do outro. E digamos que estamos a ser uma coisa também diferente. Se eu puxar aqui a conversa um bocadinho para a mediação de seguros, eu cada vez falo mais nas minhas formações em mediador, em consultor, em vez de mediador. Porque acho que o consultor é um passo acima do mediador. O consultor efetivamente aconselha, compreende, encontra uma solução, aponta a melhor maneira de servir o seu cliente. Ou seja, ele compreende a melhor maneira de pensar do cliente que tem à sua frente, das pessoas que têm ao redor, dos seus clientes, dos seus amigos, dos seus familiares, o que for. O objetivo, no fundo, vai ser sempre olhar os outros como seres humanos que eles são, iguais a nós, independentemente da função que tenham ou do meio em que estão envolvidos. Nós temos que ser sinceros, temos que ser empáticos na conquista da confiança das pessoas. Aí isto será efetivamente o passo mais importante para facilitar uma comunicação assertiva, seja ela dentro, seja fora das empresas. Eu costumo dizer que um bom vendedor, um bom consultor, está sempre a trabalhar e esteja no seu horário normal de trabalho, seja quando está muitas vezes cá fora na rua, no restaurante, etc., a conversar com os seus amigos. Há sempre uma hipótese de ele expor uma ideia, de ele captar um problema que alguém está a falar com ele e apresentar ou propor pelo menos uma solução para resolver ou para ajudar esse problema. Para isto, há uma questão extremamente importante, que é nós conhecermos a nós próprios. Eu, no princípio, estava já a dar aqui um toque nesta noção. Nós só quando, efetivamente, tivermos domínio sobre aquilo que nós somos, é que conseguimos ter a capacidade de entender os outros e de percepcionar o que é que os outros trazem. Se nós fizermos um estudo, e vocês podem fazer isto na internet, podem encontrar vários estudos do Enneagrama sobre vós próprios, uns mais completos, outros mais incompletos, uns a pagar, outros de borla. Já sabemos que os que são grátis trazem menos informação, trazem menos páginas a explicar, os que são cobrados, logicamente, que são muito mais completos. No fundo, o enneagrama de todas as pessoas terá mais ou menos 9 tipos. E nós temos que perceber qual é que é o nosso. Eu também diria que, mesmo no enneagrama, vai nos dar várias posições. Nós não vamos ser única e exclusivamente uma das modalidades ou dos modos em que o enneagrama apresenta. Nós não vamos ser 100% perfeccionistas, ou prestativos, ou realizadores, ou questionadores, ou entusiastas, ou mediadores. Nós vamos ter aqui alguma mistura. E se nós percebermos a nossa própria maneira de agir, de falar, de comunicar, de entender os outros, de aceitar a crítica, de aceitar a dúvida, nós vamos estar em muito melhor condição para ser assertivos nos nossos diálogos, nas nossas conversas com as outras pessoas. Depois, há outra coisa que é extremamente importante. Eu há bocado falava em eloquência. É evidente que a eloquência é importante, mas nós temos que pensar que, de alguma forma, temos que dominar efetivamente o assunto sobre o que é que estamos a falar. Nós temos que dominar a forma mesmo como falamos com as pessoas e o que é que no fundo, as palavras que nós estamos a utilizar. Nós temos, de alguma forma, que tentar preparar todas as nossas conversas. Se nós temos uma reunião com um cliente, está agendada, está marcada, ou se vamos fazer um telefonema porque agendámos a nossa manhã ou parte da nossa tarde para fazer
telefonemas a amigos, a clientes, ou whatever, para apresentar algum produto. E até, se vamos fazer um mail, nós temos que ter isto muito bem planeado. Nós temos que ter foco naquilo que queremos dizer, no que é que vamos apresentar, na escolha das palavras que vamos apresentar, para conseguirmos efetivamente criar credibilidade junto ao cliente. Não ser maçudos, não apresentar grandes conteúdos, mas ir de uma forma quase que incisiva à meta daquilo que nós queremos que o cliente perceba do produto ou do serviço que efetivamente estamos a apresentar. Mas temos que também ser absolutamente humildes para aceitarmos a crítica. Ou seja, não convém nós sermos apanhados desprevenidos de forma nenhuma. Se o cliente, e nós sabemos que hoje em dia, com as ferramentas digitais, é extremamente fácil o cliente, antes de falar connosco, já ter consultado várias outras pessoas, vários sites da internet que lhe falaram em determinado produto ou serviço, e ele já sabe o que é que o produto cobre, o que é que não cobre, que garantias é que tem, que exclusões é que tem, etc, etc. E pode nos questionar muito diretamente sobre algum ponto. Nós temos efetivamente que ter estudado o suficiente para estarmos à vontade para responder de forma humilde e capaz a essas questões. Se o cliente, que é o nosso ouvinte, souber mais do que nós, ou pelo menos de uma forma aparente, pode inclusivamente pedir sugestões, criando um momento de aprendizagem em conjunto e mesmo em partilha. E aí é que está, por exemplo, a grande beleza da comunicação, não é? Quando escolhemos as palavras, temos que ter muita atenção àquilo que é dito. Temos que ter a certeza que o nosso objetivo é aprender a ter uma comunicação assertiva. Se não tivermos o cuidado necessário, é muito natural que surjam críticas e frases com duplo sentido. E isto é uma das coisas em que nós queremos fugir. Portanto, temos que ter atenção ao tom, à pontuação, seja na parte escrita, seja na parte oral, às próprias palavras que nós escolhemos. Tem que haver exatidão, que não permita que o cliente interprete de alguma forma as coisas de uma forma diferente daquela que nós estamos a pretender. Se sentirmos que isso está a acontecer, só temos um truque, no fundo, que é, no final, perguntar ao cliente se nos fizermos entender, se quer colocar alguma questão ou repetir aquilo que nós dissemos ou aquilo que o cliente nos questionou, para podermos, de forma mais concisa, sem sermos grosseiros e menos rebuscada, sermos claros e objetivos da forma que estamos a comunicar. Como eu disse há bocado, a comunicação assertiva não se resume exclusivamente à oralidade, à fala. Hoje em dia nós temos, por exemplo, um grande cientista português, que é o António Damasio, mas já temos pelo menos mais 2 ou 3 a trabalharem na mesma área, que é a parte corporal, da expressão corporal, da expressão facial. E é essencial nós desenvolvermos também as nossas capacitações nessa área. Nós conseguirmos olhar para os gestos, para as expressões faciais, para a postura da pessoa, para o próprio olhar da pessoa e conseguimos entender se a pessoa está efetivamente connosco ou se afastou. Este é, por exemplo, o grande problema quando eu estou numa sessão do webinar como este género, em que eu não vos estou a ver. Eu estou a falar basicamente sozinho, tentando manter um tom de voz que não vos canse, de forma alguma, não falar aqui muito pausadamente, muito devagar, senão vocês vão adormecer e desligar e vão-se embora, mas pôr aqui alguma emotividade. A única forma que eu tenho de criar dinâmica, aqui não vai ser a expressão corporal, mas muito mais o tom de voz, mas quando vocês estão a falar com o cliente e têm que manter a calma sempre com o vosso cliente, vocês têm que, para ser assertivos, entender estes conceitos de expressão corporal. Depois temos que ter a noção do tempo, ou seja, não é o tempo em termos de horas do relógio. Aí nós estamos sempre disponíveis
E o cliente deve ficar sempre com essa ideia. Nós temos todo o tempo do mundo para o ouvir, independentemente de que se calhar vamos ter outra coisa marcada para aquela hora e temos que apressar de alguma forma a conversa. Mas temos que fazer isto de uma forma em que o cliente efetivamente não sinta que nós o estamos a querer deixar ou estamos a perder o interesse na conversa que estamos a ter com ele. Não adianta nós falarmos e termos um bom conteúdo se não o fizermos efetivamente no momento certo e para as pessoas realmente interessadas. Isto para mim é essencial. Eu costumo dizer, por exemplo, nas minhas formações, não nos meus webinars, mas nas minhas formações, que as pessoas que não estão interessadas com toda a certeza no tema que eu estou a desenvolver, não precisam estar na sala, ninguém leva a mal. Podem efetivamente ir embora, podem depois entrar numa outra formação e não naquela. O tema tem que ser interessante para a pessoa, para que efetivamente resulte a comunicação e, aqui, a comunicação assertiva. Nós temos que dar tempo à pessoa para nos responder, para ela expressar a sua opinião, para se sentir valorizada e, no fundo, usarmos a nossa sensibilidade e o nosso conhecimento para vermos qual é que é o momento perfeito para nós investirmos na comunicação assertiva com a pessoa que temos à nossa frente. Toda a gente possui uma opinião. Sejamos nós, seja outra pessoa que concorde connosco, seja a pessoa que discorda completamente connosco. Mas há, efetivamente, algumas barreiras que surgem na hora de qualquer uma das pessoas se expor. Portanto, há que sermos solícitos e há que atuarmos sempre como intermediadores. Ou seja, mesmo quando nós estamos numa reunião em sala com várias pessoas, com várias opiniões, nós não devemos tentar impor a nossa opinião, mas mais vale tentar absorver ao máximo, escutar ao máximo a opinião de cada um e depois sermos o intermediador do consenso. Conseguimos fazer o resumo das várias opiniões e com esse resumo conseguimos chegar a uma solução que sirva às pessoas que estão presentes. Há pessoas que precisam de ajuda e se precisam de ajuda nesta forma de comunicar, não há nada como que nós auxiliarmos sem qualquer problema, sem termos uma situação soberba, mas sim estarmos exatamente ao mesmo nível e ajudarmos digamos que num processo de win-win, em que todos ganham. No fundo estamos a ser um líder na nossa função, estamos a ser o líder no nosso ambiente de trabalho, estamos a ser o líder na nossa conversa, sem sermos impositivos. Estamos a demonstrar disponibilidade para ajudar e para inspirar todas as pessoas com que nós comunicamos. Ou seja, a comunicação assertiva acaba por oferecer a possibilidade de ser a voz daqueles que não se sentam confortáveis no diálogo. Nós sabemos que há, efetivamente, pessoas mais extrovertidas e pessoas mais introvertidas. Cabe-nos também um pouco àqueles que são mais extrovertidos ajudarmos aqueles que são mais introvertidos. E todos vamos, com certeza, ganhar com isso, porque todos vamos comunicar melhor. E esse é o fundo mais importante da sociedade, ou de quem vive em sociedade, se assim quisermos. No que respeita àquilo que eu dizia há bocado, quando falava na expressão corporal, ou seja, a linguagem não verbal, o comunicador que é assertivo normalmente consegue já controlar bem as suas emoções, apresentar uma atitude empática, uma postura correta, gestos moderados, mantém sempre o contacto visual. E qualquer um de vós, de certeza, concorda nisso comigo. Vocês gostam muito mais de estar a falar com uma pessoa que vos olhe nos olhos do que aquela que não consegue olhar para vós, que está de cara baixa ou que está a olhar para o lado e não consegue ter esse contacto visual. Se nós tivermos o contacto visual, normalmente temos o interlocutor connosco. Será muito mais fácil.
E, por outro lado, vamos também conseguir, com mais facilidade, entender as expressões faciais do outro. Ou seja, vamos conseguir perceber, de alguma forma, com mais clareza e precisão, aquilo que queremos que o cliente nos transmite, mas ao mesmo tempo também o vamos transmitir com mais facilidade e com mais precisão. Os sinais normalmente são distintos, não é? A mensagem pode ser direta ou pode ser objetiva, conforme o tipo de palavras que nós utilizamos, como eu dizia uns slides atrás. Há palavras que são por si positivas, e se a argumentação for bem fundamentada, é excelente nós utilizarmos a primeira pessoa do singular, evitando de alguma forma o confronto, e dizermos, por exemplo, olha, se calhar não me fiz entender, optando por verbos declarativos. Respeito, mas discordo da sua decisão e posso, já agora, acrescentar isto assim, mas respeitando sempre o outro. Admito que fiz uma má escolha e assumo as minhas responsabilidades. São formas de nós conseguirmos estar ao nível do outro e ele sentir que não estamos a ser agressivos. Articulando corretamente as palavras, tendo um discurso pausado, mas tendo uma voz firme, segura, porque isso vai transmitir sempre credibilidade e confiança no outro. Vou deixar aqui algumas dicas. Eu tentei não ser pesado, se calhar há centenas de dicas que podíamos dar com uma comunicação assertiva. Eu tentei de alguma forma reunir 7 dicas que penso que qualquer um de vós pode utilizar no vosso dia-a-dia, seja em processos de venda, seja em processos de diálogo com potencial venda. No fundo, é tudo isso que nós pretendemos. Primeiro, aprendemos a entender o outro. Observar o modo como as pessoas à nossa volta comunicam e preferem ser acedidas ou contactadas. Hoje em dia, com as novas ferramentas digitais, ao contrário do que muita gente pensa, há efetivamente uma nova geração que prefere falar por Zoom, por Skype, por qualquer forma digital, em vez do contacto presencial. Então, se é assim que nós vamos contactar. Isso só vai demonstrar o nosso respeito por elas e facilitar a troca de informações. Portanto, é importante nós percebermos e sentirmos o modelo de cada pessoa. E isto vai também conjugar muito bem com a arte de ouvir. Eu já há bocado também referi isto. Comunicar é também escutar. É importantíssimo. Nós sabemos escutar bem para podermos comunicar bem. Para isso, eu também sugeria aqui outra coisa, que era vocês fazerem uma coisa que se chama o teste DISC. Se vocês procurarem no Google, também vão encontrar muitas oportunidades de fazer o teste DISC. Eu posso vos dizer que há teste DISC em que vos fazem perguntas e vos dão alguma resposta numa única folha. Há alguns que apresentam 10 folhas porque explicam tudo aquilo que for possível, e há um que é pago, eu não vou aqui fazer publicidade, mas vou-vos dizer que é pago, e na casa dos 120 euros, se eu não me engano, que é o único em Portugal que apresenta 77 folhas. Vêm 77 folhas em que vos explica absolutamente tudo sobre a vossa personalidade, sobre onde é que vocês se situam, sobre quais são os vossos medos, os vossos receios. Isto serve para quê? Serve para vocês, mais uma vez, como eu disse no início, perceberem-se a vocês próprios, situarem-se a vocês próprios, mas ao mesmo tempo terem uma maior capacidade de entender o outro. Nós podemos aqui dividir 4 grandes domínios. Normalmente temos pessoas que têm uma mistura de dominância e influência, mas que também têm alguma coisa de cautela e estabilidade, mas numa escala menor. Mas podemos também ter as pessoas de cá de baixo, que são as pessoas que agem, são mais introvertidas, agem com mais cautela, são mais analíticas, são mais orientadas para os detalhes, para os processos, para a sistematização das coisas. No fundo, são pessoas que, por exemplo, estão muito vocacionadas para trabalhar processos atrás de uma secretária.
Depois temos as pessoas que, no fundo, são extremamente receptivas, procuram a estabilidade, são pessoas amáveis, são extremamente diplomáticas, são orientadas para a harmonia. Os dominadores, que estão no canto superior esquerdo, são pessoas que são muito focadas, são muito orientadas para resultados ou para metas. São pessoas que também normalmente são audaciosas, e isso é importante num líder, ter audácia para apontar e seguir determinados caminhos, e são também competitivos. O influenciador é uma pessoa que também apresenta alguma dominância e conseguem com facilidade influenciar os outros, inspirando. São pessoas que nos motivam. Portanto, mas se nós observarmos e se pensarmos logo onde é que nós estamos, de certeza que cada um de nós diz, eu tenho um bocadinho disto, tenho um bocadinho daquilo, e se calhar até acertamos onde é que estamos mais e onde é que estamos menos. Mas fazer o teste é extremamente importante, ficamos com a consciência perfeita do que é que somos cada um de nós. Depois, outra dica que eu vos dava é efetivamente o aprender a ouvir na essência das coisas. Há vários estudos realizados em termos neuropsicológicos, ou mesmo em termos de psicologia. Um deles foi feito pelo Albert Mehrabian, em que diz que 55% da comunicação humana é feita de forma não verbal, que era aquilo que eu dizia há bocado. Daí ser extremamente importante nós estarmos a observar. Nós temos essa capacidade de falar, mas ao mesmo tempo estamos a observar e também de escutar. Porquê? Porque são os tais gestos, os tais olhares, a tal postura corporal que nos vai orientar melhor para chegarmos à meta que nós desejamos, servindo sempre a técnica do win-win. Ganharmos nós, mas ganhar a pessoa também que nós estamos a dialogar. Portanto, temos que estar atentos a estes sinais para, em qualquer situação, termos a capacidade de alterarmos o que for necessário para estarmos a comunicar cada vez melhor e de forma mais fácil e natural. Depois, temos que ter também, eu já referi isso anteriormente, atenção ao modo como falamos, o modo como nos expressamos. Será que nos estamos a expressar bem? Será que não estamos a ser demasiado agressivos? Será que não estamos de alguma forma a ser demasiado nós próprios e a impor-nos aos outros? Daí que às vezes temos que parar um bocadinho, olhar efetivamente para o outro, ver se está tudo bem e, se necessário, fazermos a tal gestão situacional, adaptando o nosso discurso e também adaptando a nossa postura, o nosso tom de voz, etc, etc. Não podemos ser demasiado agressivos ou ofensivos quando nos referimos às pessoas. Temos que estar sempre a prestar atenção ao tom de voz que essa outra pessoa utiliza, às suas expressões físicas e faciais, e evitar passar uma mensagem contrária àquilo que a pessoa deseja. E eu tenho aqui alguns desenhos só, que basta nós olharmos para percebermos facilmente o que é que a pessoa está a sentir. É evidente que aqui são situações extremas. É muito fácil nós percebermos a raiva, ou o nojo, ou o medo, ou qualquer uma das outras características que estão aqui apontadas num slide, de uma forma simples. Qualquer um de nós tem essa capacidade. Mas, às vezes, há pormenores, um simples piscar do olho, um simples franzir a testa, um simples baixar os olhos, desviar os olhos, um sorrir, uma expressão alegre. Se a expressão é alegre, a pessoa, a priori, está-nos a compreender e mais, está connosco, está perfeitamente do nosso lado. É se calhar chegada à altura, nós lhe apresentarmos a proposta em papel à frente, por exemplo, para ela assinar, seja do produto, seja do serviço. Depois, voltamos ao timing, voltamos em acertar o momento. Vamos efetivamente dar-nos ao luxo de escolhermos o tempo e o momento certo para nos manifestarmos, para manifestarmos a nossa opinião. Porque, embora aquilo que nós temos a transmitir seja sempre importante, é mais do que essencial nós sabermos se está na hora certa, no momento certo, de efetivamente
referirmos, seja o que for, seja o argumento que for, ao cliente. Deixemos perceber, deixemos que o cliente nos dê a entender que está na altura de, efetivamente, nós apresentarmos determinado argumento. No fundo, vamos conseguir obter o compromisso. E se nós comprometermos na altura errada, o negócio vai-se embora. Portanto, temos que procurar, efetivamente, um momento certo para obter esse tal compromisso. Depois, há uma coisa que nós temos que fazer, mas de forma subtil, que é dominar. Se somos nós que estamos a tentar comunicar, estabelecer pontes, apresentar o nosso ponto de vista, apresentar a nossa argumentação, seja para um produto, seja para um serviço, não nos podemos esquecer que quem domina a comunicação, quem domina o diálogo, somos nós. Portanto, temos que ter muito bom conhecimento técnico, temos que ter um bom conhecimento da leitura e do domínio da língua, seja falada, seja escrita, para nós próprios sentirmos maior capacidade de argumentação, mas também sentirmos segurança naquilo que estamos a dizer. Isto vai fortalecer a nossa comunicação assertiva, mas vai também fazer com que a mensagem passe melhor ao outro. Se o outro se está a desviar do assunto com questões que aparentemente não são, por exemplo, pertinentes para o início da conversa, nós não vamos dizer isto de uma forma agressiva, mas vamos alterar o modo como estamos a perguntar, vamos fechar mais as perguntas, por exemplo, para conseguirmos regressar à conversa e levá-la para o ponto em que efetivamente nós pretendemos chegar. Depois temos que saber efetivamente ser bons intermediadores. Bons intermediadores, seja com os colegas de trabalho, seja com os amigos, seja com os conhecidos, seja com a família. Portanto, em todos os aspectos que nós socializamos, devemos assumir a responsabilidade de ajudar os outros a tornarem as suas mensagens também simples, públicas, aceites e fáceis. Podemos, por exemplo, encorajar as pessoas a praticar melhores formas de comunicação se nós já formos alguém que tenha a capacidade de nos expressar bem, de comunicarmos bem. Então, vamos ser solícitos, vamos inspirar, vamos partilhar, vamos ensinar aquilo que nós sabemos. Uma das coisas fundamentais para mim, em todos os anos, já lá vão cerca de 25, em que dou formação, é efetivamente sentir que de alguma forma inspirei, que de alguma forma partilhei e transmiti conhecimento aos outros. Eu ter conhecimento, antigamente dizia-se que a base de tudo, a base do poder é ter conhecimento. Esqueçam isso. A base de tudo é sabermos partilhar o conhecimento que nós dominamos, porque vamos construir com isso melhores relações na nossa vida, seja ela comercial, seja nos aspectos sociais, pessoais, e vamos com certeza contribuir para um mundo mais comunicativo, para um mundo mais aberto às ideias, para um mundo mais ético. E estamos a cumprir um dos principais compromissos de qualquer comunicador. Sejam vocês da profissão que forem e da função que estiverem. Depois, há uma coisa que é extremamente importante. Nós às vezes dizemos, eu agora fiz o meu curso, acabei, já finalmente não estudo mais. Mentira! Essa ideia também é completamente errada. Todos vocês conhecem médicos, advogados, e sabem que eles estão constantemente em seminários, estão constantemente a procurar elucidar-se e aprender mais. Também, por exemplo, o mediador ou consultor de seguros tem que fazer o mesmo. Também vocês, numa função diferente, trabalhem, por exemplo, na parte imobiliária, estão constantemente a tentar evoluir. E têm que estar abertos para essa evolução contínua. Têm que estar abertos a frequentarem por iniciativa própria cursos de capacitação de comunicação, por exemplo, para obter melhores resultados,
para garantir o vosso próprio desenvolvimento nas vossas relações interpessoais. Invistam em vocês próprios. Invistam no vosso aprimoramento e continuem sempre a tentar comunicar-se cada vez melhor. Isto é importantíssimo. Mesmo que a empresa a que vocês pertençam, se for o caso, vos dê formação na área da comunicação, eu vou, por exemplo, partilhar aqui uma coisa convosco. Eu tenho amigos meus que fizeram o curso superior de Gestão e Comunicação. A maior parte deles acabou o curso e diz-me frontalmente que a segunda parte foi esquecida. Ou seja, que não há efetivamente no ensino superior um verdadeiro curso de comunicação. Eu posso, depois a quem quiser saber, posso indicar alguns cursos, não sou eu que os dou, mas bons na área da comunicação. Mas temos que ser nós a investir muitas vezes. Se não pudermos pagar de uma vez esses cursos, porque às vezes são efetivamente caros, são morosos, mas também já há cursos que permitem pagar em prestações, que permitem ter uma vez um horário fixo pós-laboral e depois está, durante a semana inteira, as sessões estão abertas para vocês consultarem e aprenderem durante a semana à hora que vos for mais conveniente. E todos eles apresentam uma certificação reconhecida final. Portanto, no fundo, aquilo que eu vos quero transmitir é melhorem continuamente a vossa comunicação verbal, a vossa assertividade na comunicação, seja ela em vendas, seja ela noutra forma qualquer. Só para rever aqui algumas situações, como é que são normalmente as expressões corporais, por exemplo, as expressões positivas? No fundo, ter alguma positividade nas nossas expressões, é apresentarmos gestos calmos, um tom de voz não demasiado frouxo, não uma calma que seja demasiado frouxa, como eu dizia há bocado, mas suficientemente correta e ética frente a qualquer pergunta e principalmente que o outro perceba que lhe estamos a dar atenção. Quando estamos a falar para um público maior, também pode acontecer qualquer um de vós, qualquer um de nós, de repente, ser chamado para falar para uma plateia, ou para falar para uma reunião em que estão 10, 15, 20 pessoas, ou que estejam só 5, seja o que for. Então, temos que ter alguns cuidados. Se estamos num auditório, temos que olhar bem para o grupo de pessoas que, por exemplo, estão nas primeiras cadeiras. Devemos ver se o espaço está todo ocupado. Devemos percorrer bem com o nosso olhar a plateia e focar-nos, em algum momento, em alguns participantes. Isto vai transmitir a ideia de inclusão. Quem está nas cadeiras, na plateia, se nós estamos a olhar para elas, ou se estamos depois mais tarde até de vez em quando a falar na direção delas, elas vão sentir que estão a ser incluídas por nós naquilo que está a ocorrer. Um detalhe eficiente, por exemplo, é virar o corpo na direção em que vamos olhar, mostrando concentração para aquele lado do auditório. Estamos a valorizar a audiência e estamos a facilitar a compreensão. Mas a técnica que gera mais resultados e que se destaca nas carreiras dos gurus de sucesso dentro da comunicação e até de outras áreas similares é efetivamente o coaching. O coaching tem as suas bases construídas na comunicação. Portanto, vejam que a comunicação faz parte de tudo. A empatia é criada por meio da comunicação entre o coach e o coach, o próprio cliente, sendo que as respostas às perguntas decisivas encontram-se dentro do cliente. E só uma boa comunicação vai permitir que nós consigamos aceder àquilo que está dentro do cliente. Portanto, é muito importante pormos a nossa empatia dentro do cliente. Pelo contrário, temos as expressões negativas. Por exemplo, gestos muito exagerados vão transmitir uma mensagem de manipulação e de comunicação a qualquer custo. Temos que evitar ter o corpo demasiado rígido. Normalmente a rigidez não quer dizer que seja sempre, mas normalmente demonstra algum nervosismo,
alguma falta de controle sobre o assunto e também sobre a própria audiência. E a audiência sente isto com muita facilidade. Daí, mais uma vez, ser importante nós conseguirmos colocar no lugar do outro. Em grupos que sejam relativamente menores, nas tais reuniões com pequenos grupos, em conversas informais, ter atitudes ligadas à aparência também denotam necessidade de atenção. Por exemplo, no caso das senhoras, passar várias vezes a mão nos cabelos de forma excessiva, assim como, por exemplo, aqueles homens, os senhores, que arrumam várias vezes o nó da gravata. Isto é um erro, isto é um sinal de nervosismo, é um sinal de que não estamos à vontade. Devemos evitar agir dessa forma. Pessoas que fazem uma pergunta e imediatamente cruzam os braços. Eu não estou aqui a dizer que cruzar os braços seja uma forma de estar antipática. Às vezes há razões para efetivamente cruzar os braços. Às vezes pode ser simplesmente uma sensação de frio que nos fez efetivamente cruzar os braços. Mas mesmo que não tenham a intenção de demonstrar que não estão abertas às respostas, quem fecha os braços, independentemente disso, vai passar a imagem que não é uma pessoa muito aberta à opinião dos outros. E essa atitude vai interferir e vai gerar em quem fala e em quem ouve alguns sinais e algumas repulsas, inclusivamente. Uma comunicação para ser efetiva tem efetivamente que influenciar na produtividade de toda a equipa ou de todo o público ou de todo o auditório. Todos os sinais que o contrariem só vos prejudicam. Portanto, imaginem, por exemplo, se vocês estão numa reunião e um dos participantes está sentado de uma forma desleixada. O que é que vocês sentem? Logicamente que sentem quase zangados. Sentem que aquela pessoa ou vos está a gozar, ou não vos está a dar atenção, ou está completamente nas tintas para aquilo que você está a dizer, ou não está a ter o mínimo respeito por vocês, ou tem completo desinteresse para aquilo com que vocês estejam sobre o tema ou sobre vocês próprios. Portanto, também não o devemos fazer. Depois temos as expressões faciais. Nós não podemos, de forma alguma, correr o risco de transparecer aquilo que não sentimos. Nós temos que ser transparentes e perfeitamente naturais. Não fingirmos, não fazermos teatro, não termos medo de sermos nós próprios. Portanto, é importante desenvolver aqui a comunicação, seja ela verbal, seja ela, mais uma vez, corporal, facial, para reforçarmos as habilidades que são necessárias nessa área. Depois, sabemos que pessoas, por exemplo, com semblantes claros, normalmente são pessoas hábeis em comunicação. Pessoas com semblantes carregados são normalmente pessoas que é difícil começar uma boa comunicação com elas. Não quer dizer que não se consiga fazer e que ao longo da conversa se vá ter ali um grande amigo, inclusivamente. Mas normalmente são pessoas que têm uma expressão pouco receptiva. Portanto, falar bem, muita gente consegue, mas praticar e desenvolver essa expressão de abertura exige da vossa parte alguma disciplina. Há muitos psicólogos que defendem que existem, basicamente, 7 grupos de expressões faciais idênticas em todos os seres humanos. No fundo, o que é que são? É o medo, eu já foquei há bocado naquelas imagens, é a raiva, é a surpresa, é o nojo, é o desprezo, a tristeza ou a alegria. Se esses psicólogos estiverem efetivamente certos, essa informação é mais um motivo para nós estarmos muito atentos a esse assunto. Mas também é um motivo para nós estudarmos um bocado, para nos sentirmos melhor. Porque todos nós estamos expostos. Seja a pessoa que está a falar connosco, sejamos nós próprios quando estamos em plateia ou quando temos só uma única pessoa à nossa frente. Portanto, no fundo, impulsionar a vossa carreira enquanto comunicadores e fecharem mais negócios, ou venderem mais, ou criarem mais parcerias, dependem única e exclusivamente de vocês próprios. Há momentos em que as coisas parecem que estão ali meio engatadas, meio paradas,
em que falta qualquer coisa e nós não sabemos bem o que é. Mas, no fundo, dentro das tais principais habilidades e qualidades profissionais que toda a gente tem que ter, comunicação é, sem dúvida, aquela que marcará a grande diferença para qualquer um, seja ele um executivo de topo, seja ele um vendedor, seja uma mera pessoa na sua relação social com os outros. Até porque tanto os erros como os acertos devem ser comunicados e são ingredientes fundamentais em qualquer receita de sucesso. Vocês próprios não tenham medo de falar com alguém que possa ser vosso mentor, com alguém que tenha mais alguma experiência do que vocês, com alguém que tenha tido sucesso naquilo que faz e receberem esses inputs para melhorar a vossa própria forma de estar. Pois há uma expressão muito engraçada que é o sorrir com os olhos. Eu, se fosse, por exemplo, um técnico de recursos humanos, para mim era uma das coisas principais quando contratasse alguém ou quando entrevistasse alguém. Se alguém se apresenta a falar comigo e apresenta sorriso no olhar, é alguém que tem paixão. É alguém que vem ter comigo com paixão pela vida, com paixão por aquilo que se propõe fazer comigo. E é isso que nós queremos transmitir quando estamos a falar com alguém. Se nós transmitimos que gostamos efetivamente do que é que fazemos, a pessoa com que estamos a falar também o percebe. Portanto, devemos também estimular a empatia no contexto de vendas. E a empatia é a capacidade, como eu já disse, de nos colocarmos no lugar dos outros. É uma forma extremamente respeitosa de encarar a relação com um cliente, buscando conciliar os interesses de quem vende e de quem compra. E, ao mesmo tempo, os interesses, se for o caso de nós trabalharmos por conta de outrem, da companhia, da empresa para a qual nós trabalhamos. Sabemos que há vendedores que já são treinados para transmitir essa mensagem independentemente do interlocutor. Isto é um erro. Se nós transmitimos sempre da mesma forma, porque temos um treino de tal maneira efetuado que quase que temos as coisas enfiadas dentro do cérebro, vamos de alguma forma subestimar as diferentes necessidades de cada pessoa e vamos tornar a interação impessoal e distante. Daí a importância de nós sermos naturais. Cada contexto exige efetivamente uma abordagem diferente a ser considerada e bom vendedor, bom comunicador é aquele que se consegue adaptar ao que é exigido para cada situação. Será sempre importante identificar quais são as verdadeiras necessidades do consumidor e então alinhá-las com aquilo que nós temos para oferecer, seja um produto, seja efetivamente um serviço. Depois, não nos podemos de maneira absolutamente nenhuma esquecer que hoje em dia o foco é digital. E eu não estou aqui a dizer que vamos deixar de ter relações presenciais, vamos deixar de ter a venda frente a frente. Vamos continuar a tê-la, vamos sempre que for possível falar com pessoas pessoalmente, aquelas que vêm ao nosso escritório, aquelas com que nós conseguimos obter autorização para marcar uma reunião. Essas têm um grande foco da nossa parte, serão sempre extremamente importantes. Mas não nos podemos esquecer que a própria pandemia empolgou o foco no digital e que não vai desaparecer, antes pelo contrário, vai cada vez ser mais utilizados. Portanto, as opiniões expressadas em redes sociais a respeito da marca que nós representamos, por exemplo, oferecem direcionamentos e orientações sobre o indivíduo que as colocou de uma forma rica, de uma forma que nos permite ter mais fontes de informações sobre aquilo que ele sente. E vai possibilitar que as próprias empresas, ou os consultores, ou os mediadores, ou os vendedores, qualquer um de vós, qualquer um de nós, consigamos fazer previsões mais precisas de quais é que são os padrões de consumo daquele cliente e vamos conseguir com isso direcionar melhor o nosso foco, de forma a sermos cada vez mais assertivos. No fundo, podemos dizer que temos 6 passos
que nós podemos dizer para termos uma comunicação assertiva. Praticar a escuta atenta, evitar ser negativo nas nossas apresentações, evitar julgarmos o próximo, praticarmos muito o nosso autoconhecimento, sermos empáticos e respeitarmos a opinião de cada um. Não esqueçam de uma coisa muito importante. O foco da venda está sempre no cliente. O foco mais importante é o nosso cliente. Muito obrigado por me terem ouvido. Eu termino por aqui a minha participação. Perguntas que existam e que queiram compartilhar, a minha colega Karina irá passar e eu responderei dentro daquilo que for possível. Até já. Muito obrigado pela vossa atenção. Irá estar também, já agora deixa-me só acrescentar isso, irá ser possível para quem queira aceder e ter na sua posse um e-book com esta formação, com todas as dicas, com aquilo que foi resumidamente aqui falado. Basta depois entrarem no site da escola e terão acesso. Não já, não amanhã, mas dentro de 2 ou 3 dias já estará disponível com certeza. Muito obrigado. António, obrigada mais uma vez por toda a sua apresentação, foi muito dinâmica. Eu tenho aqui umas questões que vou passar para o António. Estejam à vontade, enquanto eu vou passando as perguntas, estejam à vontade em colocar todo tipo de dúvidas que tenham ou questões que queiram colocar ao António. Tenho aqui um elemento que questiona, ainda falando das DICs, se faz favor o nome do teste DICS que não quis publicitar. Pois, em termos de teste de disco, há muitos. O ideal é mesmo ir ao Google, por exemplo, à plataforma do Google, e pôr teste DISC em letras gordas. Vão aparecer vários, não é? E vão aparecer muitos testes, desde testes gratuitos a testes pagos. Reforço aquilo que eu disse há bocado. Os gratuitos normalmente só apontam onde é que nós estamos inseridos, mas não explicam o que é que cada uma das cláusulas quer dizer. Nem os nossos medos, nem os nossos receios. Os pagos, logicamente, são muito mais completos. Obrigada, António. A mesma pessoa no seguimento que fala das formações que referiu acerca da comunicação, seria no mesmo sentido, António? Ou seja, a pessoa fazer uma pesquisa, porque existe muita coisa na área da comunicação, não é? Existe muita coisa na área da comunicação. Existe um curso muito importante que eu vou aqui partilhar, que é de uma pessoa que eu conheço muito bem e que, se não me engano, até está agora a começar a decorrer, mas que ela faz isso com alguma frequência, que se chama, o programa chama-se Refina-te, e, se não me engano, a formadora é a Patrícia Romão. Se calhar é dos cursos de comunicação mais completos que existem e certificados que existem neste momento no mercado português. Ok, obrigada, António. Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. O webinar vai ser disponibilizado amanhã a todos os participantes, ou seja, vão receber um link para que possam assistir eventualmente mais tarde, se vos fizer sentido. De momento, não tenho mais questões para responder. Tinha aqui uma pendente exatamente do que passou no início da apresentação do António, que fala do conceito de enigrama. Ou seja, é basicamente procurar como várias ferramentas. É exatamente procurar como... Há várias opções. O enigrama é muito interessante e vem complementar, no fundo, aquilo que a pessoa conseguiu obter com o teste de DISC. Ok. Por acaso tenho aqui mais uma pergunta, António. Força! Que tipo de abordagem nas redes sociais um mediador de seguros deve ter? Eu, nas redes sociais, aconselho sempre a primeiro abordar o cliente para ele contactar connosco. Ou seja, criar aqui um texto muito simples que faça despertar a vontade do cliente de falar connosco. Se conseguirmos, antes disso, conhecermos uma coisa que se chama a ficha de perfil do cliente, do nosso cliente, sabermos efetivamente o que é que determinado cliente tem necessidade, nós então, junto a esse texto, vamos logo apontar determinado produto, em que vamos dizer que poderemos marcar uma pequena reunião, seja Zoom, seja presencial, para desenvolvermos e explicarmos melhor tal produto. Ok, obrigada pela dica, António.
Entretanto, tenho aqui mais uma questão. Qual é a receita para uma conversa a ter com pessoas cada vez mais desinformadas, mas com a ideia de reter informação válida? Pronto, aqui lá está a utilização do que eu falava há bocado, do tal funil de perguntas. Começarmos sempre com perguntas muito abertas, que façam com que as pessoas, de alguma forma, expressem para nós os sentimentos, as suas necessidades, as suas preocupações, e depois irmos cada vez fechando mais essas perguntas para ir de encontro a um tema certo, correto, que sirva aquilo que efetivamente é a grande preocupação do cliente. Porque senão eles dispersam-se. E a informação só vai ser efetivamente válida se for interessante. E para ser interessante, nós temos que ter a capacidade não de adivinhar, mas de ouvir, escutar, apontarmos, tomarmos nota e depois sugerirmos. Muito obrigada, António, por mais uma dica. Entretanto, penso que de momento não temos mais nada por responder. Se entretanto não caírem mais questões, ou se caírem eventualmente mais tarde, caso tenham algum interesse, podemos também partilhar com o António, certamente. Eu tenho que agradecer mais uma vez a vossa participação e por aqueles minutinhos iniciais em que penso que toda a gente compreendeu. É como o António diz, a internet tem sempre razão e os meios tecnológicos, por isso não há muito a fazer. Agradecer mais uma vez ao António por ter estado connosco nesta hora, a falar de temas que fazem todo sentido e que eventualmente deveríamos pôr mais em prática, mas por vezes nem temos aquela capacidade de parar, ok, é isto e devemos continuar. António, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, eu estarei sempre à disposição através da escola ou pessoalmente, podem sempre contactar comigo, os contactos estão aqui neste último slide, estejam perfeitamente à vontade. António, muito obrigada mais uma vez, a todos uma boa continuação e até breve. Obrigada. Até breve, Karina. Muito obrigado pela atenção.